Primeiramente, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui e faço as minhas palavras a do Maurício. Bom ver o professor Estélio bem. Como é sabido todos nós, essa pandemia, ela não mexeu apenas com nossos hábitos de vida, com nossa vida pessoal, profissional, mas também com nossa vida acadêmica. Nosso trabalho já estava no ponto de ser feita a pesquisa experimental, com a Comitê de Ética aprovado. Eu já tinha pré-selecionado os idosos que iriam participar do programa, já tinha fechado com a Fundação Municipal de Saúde a utilização do Hospital de Urgência de Teresina para fazer a densitometria antes e após a intervenção, que foi justamente em março, quando estourou a pandemia. Passamos algum momento de adaptação, de ansiedade, e em conversa com o professor Estélio, que eu aproveito para agradecer imensamente, não era o que queríamos, mas é o que nós temos no momento, optamos em mudar o trabalho de experimental para uma revisão sistemática com meta-análise. Aproveito também para agradecer o Carlos, que se dispôs a ajudar e ser um dos pesquisadores que irão fazer a seleção dos estudos. Então, o nosso trabalho tem como tema os efeitos de um programa de infeccionamento em meio líquido na densidade mineral óssea de idosos, uma revisão sistemática com meta-análise, sob a orientação do professor Estélio Henrique Martins Dantas e do professor Fabrício de Masi. Eu, doutorando Antônio Carlos Lau Cortez, sou mais conhecido como Cacá. Bem, segundo a última pesquisa do IBGE, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, sendo que destes, 34 milhões até o quarto trimestre de 2019 eram idosos, que corresponde a 16% da população do país. Estimativas apontam que o Brasil pode chegar a mais de 40 milhões em 2030 e a 73 milhões em 2060, que dá mais ou menos nos últimos 10 anos um incremento de 1 milhão por ano de idosos. Segundo Cortez Silva e Dantas, 2019, esse processo de envelhecimento que acomete a sociedade atual, chamamos ele de transição demográfica, que associado com essa transição demográfica, temos a transição epidemiológica, que se caracteriza basicamente pelo padrão de morte, morbidade e invalidez de determinadas populações específicas, sendo que, nesse caso, a população idosa. Com esse aumento da população idosa, traz a transição epidemiológica através da emergência das doenças crônico-degenerativas. Segundo o Ministério da Saúde, uma das principais causas de morte-mortalidade entre os idosos de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, são as doenças crônicas não transmissíveis, que representam hoje um grave problema de saúde pública. Dentro dessas doenças crônicas não transmissíveis, podemos destacar a osteoporose, que é uma doença silenciosa, que, segundo os últimos dados, acometem mais de 10 milhões de brasileiros e são responsáveis, em média, por mais de 8 milhões de fraturas por ano. Isso dá uma fratura a cada 3 segundos. Temos dados mais alarmantes que, no mundo, 1 em cada 3 mulheres com mais de 50 anos sofrerão de fraturas osteoporóticas, como 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos. A osteoporose é uma doença crônica, caracterizada pela diminuição da densidade mineral óssea, que enfraquece e deteriora a microarquitetura óssea, que vai torná-los mais suscetíveis a fraturas. Bem, quais são os locais mais afetados? Coluna, nós temos a parte lobar, punho, fêmur. Qual é o grupo de risco para a osteoporose? Fumantes, consumidores de álcool, café em excesso, diabéticos, indivíduos sedentários ou com baixa composição corporal. Conforme falamos, 1 em cada 3 mulheres de mais de 50 anos podem possuir osteoporose e 1 a cada 5 homens. Uma coisa interessante, 75% do diagnóstico é feito após a primeira fratura. Ou seja, muitas pessoas nem sabem que têm osteoporose e vão saber apenas quando caem e são acometidas de alguma fratura e fazem o teste. Em relação à prevenção e tratamento, dentre os programas de exercícios físicos mais utilizados para a prevenção e tratamento da osteoporose, destaque-se o de equilíbrio, exercícios aeróbicos, anaeróbicos, força muscular e o de flexionamento. Dentro disso, de acordo com a pesquisa que nós realizamos em 2020,
Os exercícios resistido e de flexionamento atuam de forma significativa na profilaxia e tratamento da osteoporose. Nesse primeiro quadro, nós temos as fases osteogênicas, a fase de produção do novo osso. A fase 1 é a fase de iniciação ou ativação do remodelamento ósseo por sítios específicos, através da proliferação de células de revestimento ósseo. A segunda fase é uma fase de reabsorção e recrutamento simultâneo de células troncos mesenciais, que são osteoprogenitoras. É importante falar que todo o processo de ação de osteoclastos e osteoblastos atuam de forma sincronizada. A partir do momento que os osteoclastos chegam degenerando, os osteoblastos chegam renovando. Na terceira fase, nós temos a diferenciação e função dos osteoblastos, que são as células construtoras. E a última fase é a fase de mineralização dos osteoides e a finalização do remodelamento ósseo. O que é que nós encontramos no nosso estudo? Que todo esse processo só é possível a partir de 12 semanas de treinamento contínuo, executado dentro de um volume e intensidade adequado, e a que a atividade resulte em uma atividade piezoelétrica, que é a transformação de energia mecânica em energia química na atuação dos osteoblastos, que são as células construtoras do novo osso. Outra coisa interessante, para que seja remodelado o osso, deve ser impresso uma carga de estresse específica em cima daquele local. Dentre os trabalhos de flexionamento, o que é que nós podemos relembrar? O tendão, que é a parte muscular presa ao osso, é o ponto de força. E durante trabalhos de flexionamento, stretch, range motion, que são as palavras que nós iremos utilizar, você consegue imprimir uma tensão, um estresse no osso, resultando em uma atividade piezoelétrica. Quais são os objetivos do estudo? Analisar, através de uma revisão sistemática com meta-análise, os efeitos no programa de funcionamento em meio líquido na densidade mineral óssea de idosos. Os objetivos específicos, recuperar o estado da arte acerca das transições demográfica e epidemiológica e seus efeitos na saúde da população idosa. Recuperar o estado da arte sobre os efeitos do treinamento físico e suas adaptações crônicas na saúde do idoso. A questão do estado da arte nada mais é do que você recuperar todos os estudos realizados até aquele momento sobre temas específicos, visando o quê? Da base teórica a tudo aquilo que nós pretendemos escrever. Identificar, através do estudo bibliométrico, as tendências de crescimento do conhecimento sobre os efeitos do treinamento e flexionamento na densidade mineral óssea de idosos e identificar, através de uma revisão sistemática com meta-análise, os efeitos do treinamento e flexionamento na densidade mineral óssea de idosos. Em relação ao material e métodos, o tipo de estudo, trata-se do estudo de revisão sistemática da literatura com meta-análise. Para isso, iremos utilizar todo o protocolo da Cochrane Handbook, que é específico para a revisão sistemática, que segue as sete passos, que é a formulação da pergunta estruturada no formato do acrônimo PICO, localização e seleção dos estudos, avaliação crítica dos estudos, coleta de dados, análise e apresentação dos dados, a interpretação dos dados e o aprimoramento e atualização da revisão. Em relação aos cuidados éticos, o estudo será realizado conforme as orientações do Comitê para Publicações Éticas, o COPE, que contém informações para os autores e editores sobre ética em pesquisa. O protocolo de revisão sistemática já está registrado na base, no PROSPER, né, que é International Prospective Registry for Systematic Review. Está aí o número de registro, ou seja, o trabalho já está. A formulação da pergunta estruturada no formato do acrônimo PICO se dá da seguinte forma. O cenário de pesquisa é o programa de flexionamento em meio líquido e seus efeitos na densidade mineral óssea de idosos. A nossa pergunta é quais são os efeitos desse programa na densidade mineral óssea de idosos. A nossa pergunta se dá da seguinte forma. A população, idosos de ambos os gêneros com baixa densidade mineral óssea, a intervenção é o programa de flexionamento em meio líquido, não haverá comparação entre os métodos e o nosso desfecho, que nós pretendemos encontrar, se há ou não esse incremento na densidade mineral óssea dos idosos. A localização e seleção dos estudos.
Nós temos a participação de 2 pesquisadores que irão atuar na seleção dos estudos dentre os seguintes processos: como os estudos serão encontrados, os critérios de inclusão e exclusão dos artigos, a definição dos desfechos de interesse, verificação da acurácia dos resultados, determinação da qualidade dos estudos e análise estatística utilizada. Caso necessário for, convocaremos mais um pesquisador para ser o juiz final na seleção dos estudos que irão compor a revisão sistemática e a meta-análise. Para isso, utilizaremos o Systematic Review and Meta-Analysis, que é o PRISMA, que te dá da seguinte forma: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos estudos, tanto para análise quantitativa quanto para análise qualitativa, que é a questão da própria meta-análise e da revisão sistemática. Serão elencadas estratégicas para nortearem a identificação e triagem dos estudos. A primeira será a data de seleção, pegando 10 anos, de janeiro a 2011 a janeiro de 2021. As bases de dados selecionadas serão a Web of Science, Scopus, Science Direct, PubMed e a Cochrane. Aves os caracteres booleanos, elderly, range of motion, and humans. Essas serão as palavras-chave, os DEX e SMASH, que foram verificados dentro da própria Biblioteca Virtual de Saúde e nos MESHs. E é interessante falar que nós chegamos a esses entretermos após uma pesquisa bibliométrica que nos direcionou para esses termos e entretermos. A análise e interpretação dos dados será através da grade em revisões sistemáticas e utilizaremos o programa Review Manager para fazer a meta-análise dos estudos selecionados. Aqui nós temos alguns resultados preliminares da nossa pesquisa. O nosso primeiro artigo foi publicado em 2019, sobre os aspectos gerais sobre a transição demográfica e epidemiológica, publicado na revista Enfermagem Brasil. Hoje ela é classificada como B4, mas no momento que nós fizemos a submissão, ela estava classificada como B1. O segundo artigo que foi publicado, que foi justamente um trabalho biométrico a respeito do treinamento de flexionamento voltado à osteoporose em idosos, que foi publicado na revista Ibero-Americana de Psicologia do Exercício e do Esporte. Hoje ela é classificada como B1 no QualisCaps e tem quartil 3, com fator de impacto 0,36 do Simago Ranking. O terceiro artigo, a respeito das evidências científicas acerca dos efeitos de treinamento físico na densidade mineral óssea de idosos, que tem como autores eu, o professor Carlos Soares Pernambuco, o professor Fabrício de Masi e o professor Estélio Dantas, que foi publicado na Research Society and Development, que é classificada como A3 no QualiCaps. E recentemente tivemos essa excelente notícia: o nosso quarto artigo ele foi aceito na revista Retos, que ela é classificada como A4 no QualisCaps, quartil 3, fator de impacto 0,32, sobre as evidências científicas acerca dos efeitos do treinamento resistido, aeróbico e de flexibilidade e suas adaptações crônicas na saúde do idoso, com autores eu, professor Rodrigo Gomes Souza Vale, professor Fabrício de Masi e o professor Estélio Dantas. Os próximos trabalhos que nós pretendemos publicar. Estamos construindo uma nova revisão bibliométrica, utilizando os entretermos range of motion e stretching. Esse trabalho será encaminhado para o jornal Journal of Clinical Densitometry, que ele é classificado como A3 no QualiCaps, quartil 2, fator de impacto 0,72, e o último artigo, após finalizarmos a revisão sistemática com a meta-análise, será enviado para Musculoskeletal Disorders, que é classificada como A2 no QualisCaps. Gostaria de deixar agradecimento à CAPES, ressaltando que todos os nossos estudos levam essa mensagem, que o presente trabalho foi realizado com apoio da coordenação e aperfeiçoamento de pessoal de nível superior Brasil CAPES, código de financiamento 001. As referências utilizadas, e meu muito obrigado.